Na Central de Libras, montada na Secretaria de Direitos Humanos de Marília, as chamadas chegam a todo momento. O pedido de ajuda é feito por meio de mensagens de texto. A intérprete responde com uma chamada de vídeo e passa a intermediar a conversa entre a pessoa com deficiência auditiva e a outra pessoa com quem ela precisa se comunicar. O deficiente auditivo, ou no caso surdo, usuário da língua de sinais, chega no local em que ele não consegue se comunicar naquele local, mas ele precisa daquele atendimento, seja nos postos, seja nos CRAS, no PROCON. Então, o que eles fazem? Tanto o local quanto o próprio surdo manda uma mensagem para o WhatsApp e faz uma chamada de vídeo conosco. Eu, no período da tarde, eu faço esse atendimento para esses surdos, ou para a pessoa que estiver atendendo, e faço essa mediação entre os dois, fazendo com que o surdo seja entendido e que a pessoa consiga entendê-lo. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, e já tirou muitas pessoas com deficiência auditiva de apuros, já que muitas vezes a comunicação fica extremamente difícil sem um intérprete, mesmo para serviços básicos, como o atendimento em um posto de saúde, em uma agência bancária ou simplesmente para comprar um salgado em uma lanchonete quando está com fome. Alguns surdos não têm muita facilidade com a escrita portuguesa, como a L2 no caso. Eles sabem se comunicar muito bem em língua de sinais, mas eles não conseguem compreender tanto a escrita quanto a fala. Então, aí que a gente entra, que a Central de Libras entra. A gente entra para auxiliar esse surdo a ser compreendido nesses locais. O Caio é professor de Libras, a língua brasileira de sinais, em uma associação de apoio a pessoas com deficiência na cidade. Ele foi um dos primeiros a utilizar o serviço e, com a ajuda da intérprete, nos contou como o projeto deu mais segurança e autonomia para as pessoas que só se comunicam por sinais como ele. Às vezes eu ia nos lugares, em lojas, eu já fui em hospitais, em bancos, diferentes lugares, e a comunicação sempre foi uma dificuldade. Inclusive na escrita, eu escrevia para tentar traduzir o que a pessoa estava querendo me falar e o que eu queria falar, só que com o intérprete facilitou e clareou essa situação, porque para o surdo é muito angustiante ter que ficar chamando o intérprete para ir até os locais. A Central de Libras facilitou nesse ponto também. A iniciativa deu tão certo que a prefeitura decidiu ampliar o serviço e começou a capacitar os funcionários interessados em participar do projeto. O processo de formação contou com aulas teóricas e práticas em 2 níveis, um básico e um intermediário. Em pouco mais de um ano, mais de 100 servidores públicos municipais foram capacitados e atuam em diversos setores, inclusive em algumas autarquias municipais, como o Departamento de Água e Esgoto do município. A gente percebeu essa necessidade de fazer essa capacitação e o mais surpreendente foi que os servidores acolheram, gostaram e praticamente todos os serviços foram capacitados. Nós temos mais de 100 funcionários que foram capacitados em Libra e que hoje consegue dar pelo menos um primeiro atendimento à pessoa surda ou deficiente auditivo que lá se encontre, dando mais eficiência, mais resolutividade, para essas pessoas e inclusão. O Adriano hoje é o responsável por receber as pessoas com deficiência auditiva na Secretaria de Direitos Humanos. Mesmo com pouca experiência em Libras, ele já percebeu o quanto essa capacitação foi importante. É muito bom, você poder servir uma pessoa que chega aqui precisando de algum atendimento. E o surdo, quando chega aqui, a principal preocupação dele é encontrar a comunicação. Então, quando ele chega e encontra alguém que pelo menos faz o bom dia, o boa tarde em sinais, eles ficam mais à vontade, eles até entendem a dificuldade que nós temos de se comunicar, eles nos ajudam, inclusive, alguns oralizam, o que facilita o entendimento, porque, na verdade, o que nós precisamos é contato com a comunidade surda, que é para conhecer os dialetos, as formas como eles usam os sinais, e aí você tem uma comunicação ampliada.
Gratificante esse trabalho. É muito gratificante. Em breve, nós vamos divulgar os novos cursos. Então, a ideia é, sim, ampliar, abrir para a comunidade. Em breve, a gente vai divulgar isso e cada vez mais fazer com que em cada lugar, em cada serviço, a gente tenha uma pessoa preparada para atender. E não só o deficiente auditivo. Em breve, a gente também vai ter acessibilidade para o deficiente físico, para o deficiente visual, para a gente poder cada vez mais ter a integração dessas pessoas.